Família é o núcleo da sociedade, um núcleo importante, mas que peso nós podemos dar a ela ou podemos tirar também um pouco desse peso da família para falar de situações nem tão positivas dentro da nossa sociedade. A partir de hoje e de 15 em 15 dias, nós vamos conversar com a terapeuta de família, Rose Delgado, para falar justamente sobre isso, entender esses questionamentos. Mas antes eu quero falar de você, quero falar da sua formação, né, desse compromisso que você assumiu como profissional para falar da família. Bom, boa noite, Magda. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui podendo estar falando, estar fazendo esse debate sobre um tema tão importante a todos nós, né? E às vezes esquecido, né? E muitas vezes esquecidos também. Bom, dentro da minha formação profissional, eu sou psicóloga. Eu tenho formação na área familiar, então eu fiz 3 anos de terapia terapia familiar, terapia individual, terapia de casal e mais treinamento clínico dentro dessa área da familiar. Dentro da área familiar, a gente pode entender o seguinte: essa abordagem que eu trabalho, que eu estudei, que eu atuo, ela vai entender e vai enxergar o sujeito dentro das suas multifacetas, dentro das comunicações em que ele faz de interação com as outras pessoas, no seu dia a dia. As relações, né? Nessas suas relações. Então, como é que esse sujeito funciona? O que está legal, o que funciona legal, o que não funciona, mesmo que as questões não estejam talvez não tão muito boas para ele, isso vai refletir de alguma forma nas suas relações, né? E se estiverem boas, também. Agora a gente joga na família muitas atribuições. Vale a gente ressaltar aqui até que ponto a família tem esta relação com a formação total do indivíduo, você pode esclarecer para a gente agora, né? E até com situações não tão positivas da vida desse indivíduo. Bom, a família, se a gente vai entender, ela é a base do sujeito. Então, o ser humano, ele precisa, quando ele nasce, de um acolhimento. E esse acolhimento, ele envolve o quê? Cuidados. Se aquele bebê não tiver cuidados mínimos para sobreviver, ele não vai conseguir sobreviver sozinho. Além desses cuidados mínimos, tem a questão da relação de afeto. Então, não é só a parte de alimentação e higiene, mas é o contato, a interação, é o visual, é o dar de mamar. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento emocional e da personalidade da criança. Então, à medida que o sujeito ele vai dentro desse esquema de uma família, digamos assim, mais ou menos estruturada minimamente e preocupada com essa proposta de dar uma estrutura bacana para esse indivíduo, a tendência o que é? Ele ter uma construção e se tornar um sujeito, digamos assim, mais adaptável dentro do meio social. Porém, a gente pode considerar outras situações em que a família fornece toda essa estrutura e, no entanto, aquele sujeito que estava dentro daquele ambiente positivo, ele não consegue corresponder corretamente dentro do processo de psicopatologia que a pessoa às vezes tem também. Então, a gente tem que avaliar com muito cuidado. Muito embora essa base, ela é fundamental, não é possível a gente substituí-la, porque ela é o começo de tudo, da nossa interação no mundo e do início da nossa interação com as outras pessoas é a partir da família. Nós temos hoje novos modelos na sociedade de família. Esses modelos, às vezes, são modelos que se constroem de formas adversas, né? Nós temos as adversidades, aí nós trabalhamos com cada uma dessas situações que vão desde casais, né, separados, que se unem, trazendo cada cônjuge os seus filhos respectivos das relações anteriores. Nós temos as relações homoafetivas, enfim. Esse novo modelo de família torna mais complexa a questão família? O complexo núcleo, né? Isso, na verdade, quanto mais assim, gerações nós tivermos dentro daquele contexto familiar, ele fica um pouco mais complexo porque cada geração tem uma demanda diferente. E uma carga que traz emocional. Com certeza. Essa demanda eu até estou me referindo não só da parte de desenvolvimento normal de ser humano, mas afetivo também. Então, a criança ela precisa de um controle maior, de limites muito mais assim incisivos, de um acompanhamento. Já o adolescente é uma outra abordagem. E essa família ela precisa se adaptar a essas gerações. Então, quanto mais gerações tem dentro de uma casa, convivendo no mesmo espaço, né, estou considerando isso, mais ela precisa trabalhar uma flexibilidade de compreensão, de concessões, de forma que haja uma harmonia e que é possível haver uma complementariedade. Que tudo seja, digamos assim, favorável àquelas pessoas na medida do possível, né? Nunca vai ser integralmente, porque aquela
família de margarina, que às vezes a gente vê, tudo muito bonitinho, todo mundo feliz, isso não existe, né, gente? Ou até já existiu um determinado momento, né, não sei, casais aí com 50 anos, né, de convivência, mas nós não sabemos até que ponto, né, a intimidade. Porque também, assim, cada vez mais a mulher no mercado de trabalho, isso se modificou, então a mulher ficava mais em casa. Modificou a família também. Isso modifica. Você colocou também a parte das famílias reconstituídas, que são pessoas, mulheres que têm filhos, que são separadas, e elas casam novamente com um homem que também tem filhos, e eles se organizam e moram todos na mesma casa. Então, essas famílias reconstituídas, elas exigem também uma adaptação, que também não é fácil conforme a idade, temperamentos, definição de regras que são necessárias dentro do ambiente, principalmente quando tem criança, e que os direitos precisam ser iguais entre as crianças. Não adianta, porque é o filho de fulano, é o filho de ciclano, não, são da mesma casa, então... E onde tem criança, direitos são iguais. E esse poderá ser um possível tema das nossas conversas também. Com certeza. Que temas você quer trazer para a gente dentro dessas relações familiares? Nós temos vários. Nós podemos falar de limites educativos, como dizer não, a questão do ciúme entre os irmãos, essa própria questão mesmo de como lidar nessa administração dentro da casa, dentro dos limites, o que falar, o que não falar. Os mimos, uma preocupação que eu tenho muito grande, que a gente vê em escola, vê às vezes famílias de amigos, a dificuldade de poder ajudar a criança. Ajuda achando que é sempre respondendo sim para ela. E muitas vezes ela precisa ouvir são nãos. Então, às vezes, eles não conseguem entender, o adulto não consegue entender que a criança precisa de contenção para ela se sentir protegida. Se estiver com muito solto, muita liberdade, ela vai achar que não tem segurança. E dentro da formação da Rose, vale lembrar que ela tem esta capacidade, né, do entendimento de várias fases dentro dessa família. Da juventude, da adolescência, né, pela infância, enfim, essas transições também são importantes, porque a gente vive um momento de classificação de gerações, as gerações X, Y e até a Z. Certo. Então isso é importante que você traga pra gente, viu, Rose? Não, com certeza, eu estou aberta aí, são vários temas, são temas super interessantes. Sempre vai ter algo a ser falado, a ser comentado, a ser discutido, ideias a serem trocadas. Você acha que, por exemplo, a família acabou sendo um núcleo deixado de lado nessas discussões tão importantes no desenvolvimento do indivíduo? Né? Se joga muito pelo contexto da sociedade, essas classificações da geração e se esquece um pouquinho do núcleo familiar, da importância dele? Eu acho que sim, mas eu acho que não unicamente. A gente está observando também, assim, mudanças de hábitos, vínculos. Então, muitos pais querendo ser amigos dos filhos. Não, ou você é amigo, ou você é pai e mãe. Não que você vai estabelecer uma relação positiva, é claro, mas esse papel ele não pode ser modificado, porque amigo, ao longo da vida a pessoa vai ter vários amigos. Pai e mãe é um só. Vivo ou morto, só é aquele. Você não é a favor, então, daquele pai, eu sou amigão do meu filho? Eu fico preocupada quando eu ouço isso, né? Eu não gosto de julgar de imediato, aí eu começo a fazer algumas perguntinhas. Mas amigo como? Porque o que não pode é o filho, essa autoridade, ela precisa existir. Uma relação, assim, de que a confiança, há um entendimento precisa ser construída. Mas o que não pode se confundir são os papéis. Você sabe que tem uma frase muito comum hoje, né, em todas as conversas, que a família já não é mais a mesma. Isso é óbvio, a família já não é mais a mesma. Mas até que ponto isso não é muito pejorativo, né, de você dizer, a gente não tem que acompanhar essas transições também? E se a gente for pensar, nós fazemos a família. Então, o que nós estamos deixando de fazer? O que nós estamos, assim, deixando de manter ou de valorizar para que a gente possa dar essa base de sustentação, manter vínculos positivos. E o que deve permanecer dentro do núcleo familiar, independente do seu modelo, não é verdade? Isso, porque a gente vê modelos de vós cuidando de netos, mães sozinhas cuidando de filhos. Eu acho que cada um tem que fazer o que pode e o que consegue. Isso eu acho que é a primeira coisa. Segundo, precisa ver o seguinte, estabelecer bem certo quais são os papéis. Então, é a mãe, então ela vai fazer o papel dela de mãe. É o pai, fazer o papel. Agora, às vezes a avó está fazendo esse papel, assumindo, né, sendo substituta. Mesmo com a presença dos pais, né? Com a presença física dos pais. Aí já é um perigo. Porque aí a gente vai ver que vai ter conflito de autoridade. Quem essa criança vai obedecer? São realmente os pais ou é a avó? Então, esse já é um ponto conflitivo.
Então alguém vai ter que ter, ela vai ter que ter alguém que ela vai responder como pai e mãe, no sentido de autoridade. Você percebeu que ao longo da nossa conversa a gente tem pontuado algumas perguntas em relação ao núcleo familiar, mas vão surgindo já indagações. Com certeza. E são indagações provavelmente dos nossos telespectadores, afinal de contas, quem não tem uma família, né? E na ausência dela entender o quanto essa ausência precisa ser trabalhada, enfim. Eu acho que são propostas que nós estamos trazendo para você, já dentro dessa apresentação da Rose, para que você também compartilhe com a gente. Que dúvidas você pode nos trazer? Que sugestões o nosso telespectador pode compartilhar com a gente? E até angústias também. Que, como você disse, a família de margarina, tão propagada, né, em comerciais, ela não existe. Então nós temos angústias, dúvidas, e elas podem ser trazidas por meio da nossa página do Facebook, que é um canal de comunicação bem fácil para que você esteja conosco e mais próximo da Rose também. Com certeza. A próxima proposta do nosso bate-papo na próxima quinzena será a questão dos limites, né? Ok, eu só queria complementar o que a gente estava falando antes, que para a família poder conseguir trabalhar suas necessidades, a sua construção positiva, seria cada um conhecer, principalmente os adultos, conhecer qual é a necessidade, qual é o perfil daquela pessoa que está ali, que chegou, digamos aquela criança. Quais são os limites dela, quais são as necessidades, para que a gente possa conseguir dar o que ela está precisando. Eu acho que esse é o grande segredo. Tudo em excesso prejudica, é negativo. E a privação também, quando é a questão da criança, principalmente, né? Então, se a gente conseguir definir o perfil daquela pessoa, porque mais ou menos já vai se mostrando desde criança, se ela é mais doadora, se ela é mais extrovertida, introvertida, e a partir daí você vai tentando estimulá-la naquilo que ela tem mais deficiência, de forma que ela consiga se integrar e conseguir se adaptar melhor dentro das suas necessidades e das suas habilidades. Eu não sei se tem possibilidade dentro das nossas conversas, a gente está falando de alguns mitos e verdades dentro dessa questão da estrutura familiar. Com certeza, a gente pode estar falando. Tem algum que você gostaria de começar? Eu acho que talvez justamente essa questão dos limites, que é muito comum, como você já propôs, eu acho que trabalhar com eles já é o start para a gente poder entender outros questionamentos também, mas também falar um pouquinho, né, do que é uma boa estrutura familiar, talvez. Até as pessoas entenderem um pouquinho a tua proposta de estar conosco, é justamente isso, né? O que é uma boa estrutura familiar? É uma dose de carinho, amor, atenção, acolhimento, orientação e mostrar que aquele pai, aquela mãe também é alguém que tem necessidades, para que o outro se coloque, aprenda já daquele momento se colocar no lugar daquela pessoa, que todos somos sujeitos. Trabalhar o limite que tem a ver também com o que você está falando, é trabalhar também a questão das frustrações. É a pessoa saber assim, eu não tenho, ou não posso ter, mas eu começar a entender o porquê. E se começar a trabalhar desde criança, à medida que a pessoa vai amadurecendo, se tornando adulta, ela vai ter menos conflito com esses nãos. Porque às vezes, por mais que um pai e a mãe, não, eu posso dar tudo para o meu filho, ok. Aí eu digo assim, mais ou menos. Vai chegar um momento que ele vai querer, por exemplo, eu gosto de fulana de tal, mas eu não sou correspondida. Ninguém vai poder dar isso. E aí vem uma frustração. O que você faz? Não tem o que fazer. Então tem situações que é impossíveis a gente poder dar para as pessoas. Então a necessidade do limite, de conhecer até onde eu posso ir, o meu limite, o limite do outro, ela é fundamental nessa construção, nesse crescimento. Então essa será a nossa próxima conversa, falando sobre limites, como estabelecê-los e principalmente, né, eu acho que ter uma boa conversa. Aprender a ter uma boa conversa sobre este tema ou muitos outros também. Rose, quero te agradecer, tá? Obrigada. Uma presença sempre importante para a gente trabalhar com essa área de psicologia, dentro do seu conhecimento, dentro da sua formação, a terapia de família vai ser muito importante para a gente. Obrigada, Magda, por essa oportunidade. Eu estarei aqui, então, no próximo encontro. Perfeito. Só antecipando, gente, a Rose tem um blog. Isso. Nesse blog você tem outros assuntos, é esse que está aparecendo no vídeo agora. As nossas entrevistas serão postadas na página do Facebook do Foz Mulher, mas também nesse blog que está aparecendo aqui no vídeo. Então eu acho que é interessante que você tenha dois canais. O do Foz Mulher, que é a nossa página do Facebook, né, que você acabou de ver agora há pouco, ali ó, está aparecendo para você, e também o próprio blog da Rose Delgado, para que ela converse com você diretamente sobre determinados temas que você queira conversar aqui na nossa família, na família Foz Mulher. Obrigada, Rose. Obrigada a você. Mais uma vez, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Então, até o nosso próximo encontro daqui a 15 dias com a psicóloga Rose Delgado.
tem muita coisa para conversar com você hoje. A nossa programação está apenas começando. Nós vamos falar também de música, de uma agenda cultural cheia de atrações. Nossa, é um recheio completo. Fica com a gente porque nós voltamos já já.